Bem-vindos ao The Job Podcast, conversas sem filtro sobre os assuntos do mundo da gestão de pessoas. Neste primeiro episódio, vamos perguntar aos millennials se revêem naquilo que tem sido dito e escrito sobre eles. Connosco, temos a equipa Get The Job, 3 millennials e um baby boomer. Aqui fica a nossa conversa. A geração dos millennials, também conhecida por geração Y, é geralmente referenciada temporalmente entre os anos 1980 e 2000. Mais do que uma etiqueta demográfica, claramente marcada pelos anos que delimitam esta geração, a denominação millennials pretende salientar uma clara diferenciação em relação à geração X, aquela que a precedeu. Uma diferenciação que é baseada nas mutações sociais, políticas, psicológicas que a generalização da internet e da digitalização terão provocado nestas pessoas. Estes são os factos, mas a ideia que formo através dos livros e dos artigos que leio, dos vídeos a que assisto e das conferências em que participo, é que realmente existe uma profunda incompreensão do que significa ser-se millennial, mas que as gerações mais velhas estão a cultivar uma obsessão com esta geração, especialmente agora que ela está a começar a entrar no mercado de trabalho. Então a questão que eu gostava de lançar, a primeira questão, é a seguinte: é saudável, desejável e expectável que as gerações mais velhas de facto promovam este debate tão intenso sobre as novas gerações e que se esforcem tanto por generalizar traços de personalidade, desejos, expectativas, tudo isto que ronda este tema dos millennials? Quem quer começar? Posso começar eu, já agora. Sou Fausto, sou psicólogo e recrutador de serviço. Eu acho que isso, pronto, do ponto de vista psicológico, é natural. É natural que a diferença, novas gerações, etc., todas essas diferenças, haja a tendência para tu tentares categorizar e encaixotar de alguma forma e generalizar alguns traços, como estavas a dizer, alguns traços de personalidade, algumas linhas orientadoras. Porque é assim que também procuramos o conhecimento para além de simplesmente contactarmos com ele. Eu acho que isso é natural. Agora, que tem havido um cansativo debate à volta disto, isso sem dúvida, eu acho que já se está a cansar um bocadinho o tema de tanto que se falou. Eu acho que é natural, ok, agora estamos a falar de millennials, eu estou dentro dessa caixa dos millennials, mas, por exemplo, antes, quando havia o jornal, quando passou a ser um telemóvel, ou quando passou a ser um computador, isso aconteceu tudo isso, na mesma, essas mudanças aconteceram. A mesma coisa quando passámos de um trabalho maioritariamente de força, digamos assim, pegar nos nossos corpos e fazer coisas, quando começámos para trabalhos muito mais de gestão ou de pensar mais estratégicos, também houve toda uma conversa sobre o que é que vamos fazer agora. Eu acho que é natural que haja diferenças. Acho é que também já está um bocado cansativo e as pessoas às vezes, já se falou tanto, ainda precisamos estar a falar sobre isso. As pessoas dos anos 80 e pouco já estão a trabalhar há uns aninhos, já estão no mercado de trabalho há alguns anos, não é? Pronto, é isto que eu digo como primeira acha para a fogueira. Muito bem. Joana, continuas? Eu acho que, como o Fausto disse, e psicologicamente é difícil de categorizar como se é saudável ou não essa tendência, mas que é natural, mas acho que surgiu também de uma outra coisa, que foi cada vez mais as mudanças sociais ocorrem a um ritmo mais rápido e do ponto de vista do trabalho, essa necessidade de categorizar as pessoas e de as entender e de saber lidar com elas, vem responder muito a esta necessidade de perceber, de antever qual é a mudança que vai surgir a seguir para podermos antecipar. E é essa ansiedade que eu acho que cria aqui alguma pressão para se definir, ok, é um millennial, como é que nós vamos lidar com ele, o que é que estas pessoas querem. O que acontece, e como o Fausto também referiu, é que alguns dos millennials já têm 10, 15 anos de experiência no mercado de trabalho. E se calhar há 10, 15 anos isto ainda não era um tema, não é? E estas pessoas ainda contactaram com uma realidade no mercado de trabalho alheia a toda esta temática, toda esta celeuma acerca do que é ou não um millennial e como é que se comporta.
e atualmente estão essas pessoas a começar a recrutar ou a começar a integrar esses millennials mais novos no trabalho. E se calhar são essas mesmas pessoas que vão poder, ou que são responsáveis, se calhar, por essa necessidade de categorização. Digo eu, faço, porque acho que as pessoas mais velhas, se calhar, estão mais distanciadas, não têm esta necessidade, porque é uma geração mais nova, são todas diferentes. De 20 em 20 anos há diferenças que são muito grandes e que acontecem independentemente de qual seja a geração. E eu acho que é essas pessoas, se calhar, que têm agora 40 e poucos anos, que sentem mais essa necessidade. Mas não há uma diferença entre categorizar traços de personalidade, categorizar gostos e preferências, do que categorizar, por exemplo, os comportamentos, ou focar em coisas tão triviais como nós temos visto, por exemplo, gostos e algumas preferências e focar muito nessa parte? Eu acho que não. Pensa assim, se estamos a falar de pessoas, o comportamento das pessoas é o comportamento das pessoas, quer estejas a referir-te a quando vão comprar um produto no supermercado, quer à forma como se comportam no trabalho. São sempre pessoas e são as mesmas pessoas. Se a tendência, por exemplo, na indústria alimentar ou na indústria do cinema é cada vez mais explorar as diferenças entre os diferentes grupos e apostar em criar comunicação, em criar produtos que estejam direcionados exatamente ao que é que aquele grupo quer, é normal que isso se estenda a outras áreas e, por exemplo, à área do trabalho, por exemplo, do recrutamento. Muito bem. Rui, o que é que o não millennial tem a dizer sobre este tema? O que é que o não millennial tem a dizer sobre este tema? O não millennial da sala, que é um baby boomer, acho muito mais piada ser baby boomer, até o próprio... O tema é um nome mais explosivo. O título. É um nome mais explosivo. Mais carinhoso do que millennium, não é? Baby boomer é muito mais carinhoso. Olha, eu francamente confesso-me um bocadinho dividido nesta matéria. Acho que de facto se exagera nesta tentativa quase obsessiva de classificar uma geração que eu não sei bem se é uma geração ou são duas. Realmente o espaçamento entre as gerações tem vindo a encurtar-se cada vez mais, porque as alterações e tudo aquilo que é o desenvolvimento tecnológico que imprime ao ser humano e à sociedade um conjunto de comportamentos diferentes, e isto acontece com uma rapidez cada vez maior, mas vamos partir do princípio que essa classificação dos millennials dentro deste espaço temporal está correta, portanto vamos chamá-la essa geração. De facto, acredito perfeitamente que existam comportamentos diferentes, existam ansiedades diferentes. No entanto, eu quando comecei a trabalhar com 19 ou 20 anos, também era visto como cá vêm estes miúdos que acham que sabem tudo e que têm sangue na guerra e temos que os controlar e têm que saber posicionar-se, etc. Enfim, de facto, eu acho que este choque geracional existe sempre, quer dizer, o choque geracional mais forte que tivemos nos últimos 100 anos foi provavelmente a geração dos anos 60 e dos anos 70, não é? Com uma quebra brutal relativamente aos padrões que existiam dos seus próprios pais, e hoje é um tema absolutamente ultrapassado, já só se fala nela por piada, não é? Portanto, eu acredito que de facto existam diferenças. Os mercados de trabalho alteraram-se radicalmente, quer dizer, a integração de gerações novas no mercado de trabalho com os padrões que existiam nos anos 70, nos anos 80, o trabalho para a vida, hoje transportada para uma época em que as organizações nascem e morrem muito mais facilmente, em que de facto as pessoas mudam de emprego com muito maior frequência. É natural que isto provoque diferenças de comportamento, quer na forma como as pessoas são integradas, como elas próprias se integram, na forma como se relacionam, principalmente na forma como são lideradas. Agora, foram-se criando alguns estereótipos de imagem, não é? A rapaziada dos anos 60 não tinha todo o cabelo pelas costas e fumava umas ganzas e ouvia rock and roll, quer dizer, haviam outros que não faziam nada disso. Portanto, e hoje também não acredito que existam milénios que adoram saltar de emprego de 6 em 6 meses, esparramarem-se em puffs enquanto estão a trabalhar e passarem 2 horas por dia a jogar matraquilhos ou uma coisa do género. Portanto, não é assim, quer dizer, são estereótipos que foram criados. Eu
a única certeza que tenho no meio deste assunto todo é que esses estereótipos são ridículos, são absolutamente ridículos. Tenho grandes dúvidas, de facto, esta geração millennium quer ser uma geração nómada, ou é uma geração nómada porque teve que se adaptar aos tempos que se vivem hoje em dia. Portanto, é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca. Eu não sei se o são porque tiveram que o ser. Mesmo à portuguesa. Portanto, não faço ideia. E não é só um tema português, é um tema internacional. Quer dizer, realmente as questões do trabalho à distância, do trabalho remoto, do trabalho como freelancers, são de facto tendências do mundo atual. Carecem ainda de alguma regulamentação. Admito que sim, admito que careçam ainda de alguma regulamentação. Agora, eu não tenho a menor não tenho dúvida nenhuma sobre uma coisa: os milénios, os que os antecedem, ou mesmo que os que os precedem, têm, como é normal um ser humano, necessidade de alguma segurança. E essa segurança pode ser criada de diversas formas. Portanto, querer-se associar ao estereótipo do puff e dos fones nos ouvidos e dos gama-traquinhos, mesa de ping-pong, da mesa de ping-pong, associar-se à lógica do trabalhas sem contrato, trabalhas em casa, recebes à peça, hoje trabalhas, amanhã não trabalhas, depois vais para a China, depois vais para Nova Iorque. Quer dizer, é tudo uma patetice, quer dizer, porque há pessoas que gostam de fazer isto, há pessoas que não gostam de fazer isto. Sim, Quer dizer, claro, como sempre houve. Portanto, há diferenças, para concluir, há de facto diferenças. Acredito que elas sejam mais impactantes nas lideranças, porque naturalmente as lideranças terão 10, 15 ou 20 anos em termos etários acima, portanto, desta geração. Portanto, têm que aprender a lidar com uma série de fenómenos novos. Estereotipar tudo isto e meter tudo isto dentro de uma caixa é um disparate, é uma parvoíce. Pegaste em dois pontos, Rui, que acho que são muito interessantes. O primeiro deles, esta questão da preocupação com os millennials ser uma preocupação muito ligada às lideranças de hoje em dia. Eu não sei até que ponto é que o debate em volta deste tema e o interesse nesta área não está mais ligado às lideranças, que hoje em dia pertencem a uma geração anterior, potencialmente aos baby boomers, algo desse género. Não sei se não serão mais essas pessoas que estão mais preocupadas em debater este tema do que os millennials. Eu não tenho conhecimento, nunca li, nunca vi millennials preocupados em debater esta questão, em tentarem compreender a sua geração, em tentarem delimitar a geração a que pertencem. O que eu vejo é sempre um debate que é trazido por gerações anteriores. Concordo. E mencionaste a outra questão relacionada com a geração dos anos 60 e com os estereótipos criados nessa altura. As gerações que viveram esses estereótipos são as que estão a estereotipar os millennials. Exatamente. E a minha pergunta neste sentido é a seguinte: porque é que os decisores, os líderes, as pessoas que têm o poder de acolher e de nutrir estes millennials que estão agora a entrar no mercado de trabalho, porque é que estas pessoas estão preocupadas em promover um debate vertical que parte de cima para baixo, e porque é que não se preocupam em realmente falar com millennials e em perguntar-lhes o que é que eles acham sobre este tema e o que é que eles de facto querem, em vez de pensarem por eles. Pronto, então eu pego e depois dá-se a volta aqui ao contrário. Dá-se a volta ao contrário na mesa. Em primeiro lugar, não é verdade que nunca tenha acontecido esse debate, porque ele está a acontecer neste momento. Exatamente. Portanto, para além deste. Sempre na vanguarda. Exatamente. Portanto, temos a vantagem que estamos a discutir este tema e estamos a discutir este tema exatamente por causa disso, porque será muito mais importante ouvir o que os milénios têm a dizer sobre si próprios, as reflexões que já conseguem fazer sobre si próprios e sobre a forma que se relacionam com as outras gerações, do que, de facto, estarmos constantemente a ouvir os debates, os seminários, os workshops, da rapaziada, de facto, baby boomers, essencialmente, que discutem este tema. É claramente uma questão de liderança, é de facto um problema para as lideranças atuais, porque se debatem com um determinado conjunto de fatores que são muito diferentes e para os quais não foram preparados, não é? Nós atingimos a liderança, ao longo da nossa carreira, atingimos-la ao fim de alguns anos de trabalho, ou eventualmente de uma década e meia ou 2 décadas, e
em 2 décadas, hoje em dia, acontecem muitas coisas. Portanto, agora, aquilo, eu volto a reforçar a tónica. Existem, de facto, diferenças e eu acredito que as diferenças, o maior desafio está nas lideranças conseguirem exercer o seu papel de uma forma positiva sobre estas novas gerações. E é muito difícil liderar pessoas que são a geração mais bem preparada que o mundo já algum dia conheceu. Esta geração e a outra que vem a seguir. Portanto, todos nós, baby boomers, não queremos aceitar, ou costumamos aceitar, que somos um bocadinho mais burros em algumas coisas do que a rapaziada que está antes de nós, ou que está mais baixo. Portanto, isto é um bocado difícil de aceitar. E o que é perfeitamente normal, não somos atrasados mentais, acho que é uma reação perfeitamente normal. Mas, a partir do momento em que isso se aceita, que de facto estamos a receber uma geração que é uma geração extremamente bem preparada, e atenção a vocês milénios, para vocês o desafio vai ser 10 vezes 10 ou 30. 10 vezes superior àquilo que é para nós. A geração Z está quase aí. Não tenho a menor sombra de dúvida, mas digamos que já com um nível de maturidade profissional relativamente elevado e consolidado, esta geração, que apelidam de milénios, é claramente a geração mais bem preparada de sempre que o mundo assistiu. Sim. E há coisas simples dentro das organizações que causam enormes entropias. Exemplos como nós temos que preencher um formulário dos quilómetros em que entramos na viatura e saímos da viatura, nós temos que pedir autorização para fazer isto e fazer aquilo. Quer dizer, há um conjunto de processos que foram desenhados numa época em que as organizações eram tendencialmente organizações muito grandes, gigantescas, contrário àquilo que acontece hoje, que se querem organizações muito magras e muito flexíveis, e processos desenhados para pessoas que à partida não tinham que pensar muito, tinham basicamente que fazer. E executar, sim. Hoje as coisas são completamente diferentes. Portanto, ou nós temos empresas simples para pessoas que são complexas, porque são pessoas complexas, o conhecimento acarreta um aumento da complexidade na forma como as relações se estabelecem. Claro. Portanto, ou temos organizações simples, em que deixamos cair essas regras idiotas, ou então, se queremos ter empresas como aquelas que desenhamos para pessoas, como eu direi, menos refinadas, menos complexas, não é? Vamos por aí. Então realmente há aqui um choque muito grande, não é? Porque é muito difícil pedir autonomia, responsabilização, inteligência, capacidade crítica, inovação, criatividade. Alguém que se diz, pois, mas quando entras tens que passar ali o cartão às 9, e se passares às 9h15 tens que preencher o formulário C2234 para apresentares a justificação e por aí fora, quer dizer, poderíamos ter um mero exemplo. Portanto, de facto, isto acarreta um conjunto de dificuldades, um conjunto de desafios para a liderança, e daí esta obsessão de tentar conhecer ao máximo este rato de laboratório chamado milénio e como é que ele funciona. Se lhe damos uma cenoura salta, se lhe damos uma pipoca deita-se e rola. Portanto, é um bocado esta lógica. Portanto, é um bocado assim, quer dizer, mas que não funciona, não funciona. Quer dizer, eu acredito que há um nível de risco aqui, claro que há, e há que aceitar esse risco, há que correr riscos, há que perceber que as pessoas têm que ter mais espaço. A diferença entre a vida pessoal e a vida profissional é uma coisa que tenderá a desaparecer, a esbater-se pelo menos, não a desaparecer, mas a esbater-se. Isso significa que as pessoas têm que trazer para dentro de casa, para dentro das empresas, aquilo que são como pessoas, como cidadãos. E naturalmente isto é uma enorme confusão para quem está habituado, é um desafio enorme para quem está habituado a liderar de acordo com padrões antigos. Fazendo aqui um degradê de idades, Joana, tu estás no limbo entre boa forma de dizer que eu sou a mais velha dos millennials. E uma outra geração. Estou no limbo. Conta-nos a tua opinião sobre este assunto. Queria só focar aqui um aspecto que o Rui estava a dizer. O que acabou por acontecer, se calhar nos últimos 20, 30 anos, foi uma inflexão muito grande dos valores que traziam sucesso para a vida profissional. Se calhar há 20, 30 anos as competências que garantiam às pessoas serem bem-sucedidas no trabalho eram principalmente uma adaptação fácil a estas normas, a estes procedimentos, ao encaixe numa organização grande que já está estruturada, que tem tudo planeado e em que as pessoas não tinham que ter atitude crítica face a procedimentos no trabalho. Tinham a sua formação e quando chegavam ao posto de trabalho era aquilo que iam fazer e tinham que desenvolver aquela tarefa. Hoje em dia os millennials já não cresceram assim. Os millennials já cresceram
com acesso ilimitado a tudo o que é informação. E aqui a formação informal, tudo o que é a aprendizagem informal, ganhou um peso brutal no que é as competências e as capacidades que os millennials trazem consigo. Não é só o facto de sermos a geração com mais estudos académicos, com mais percentagem de licenciaturas, com mais experiências internacionais. Nós temos também um acesso ilimitado à informação e isso faz com que, inerentemente, tenhamos um pensamento mais crítico face àquilo que nos é apresentado. Nós já não vamos para a organização a achar, ok, eles vão me dar aquilo que é preciso para eu trabalhar e eu vou fazer e vou replicar. Não, já não é isso. As próprias pessoas já não se conseguem sequer rever nessa estrutura. Acho que qualquer um de nós tem essa perspectiva, que é ok, eu posso não saber tudo, mas eu tenho maneira de saber, eu vou lá chegar e eu vou aprender. E claro. Isto, se calhar, isto mudou muito aquilo que são as competências que nos trazem sucesso. Se calhar, dessa adaptação, desse conformismo, dessa adaptação às normas, hoje passou-se muito mais para o ser criativo, para o ser proativo, para o procurar a informação, o saber utilizá-la. E isso sim, acredito que para as gerações que não viveram esta mudança como os millennials, possa de certa forma ser destruturante. Pensar, ok, mas ele nunca fez isto, como é que ele está predisposto a? Como é que eles vão saber isto? Como é que eu tenho a certeza que esta pessoa tem esta competência se formalmente não teve essa experiência? E acho... Exato, estamos aqui a entrar no debate experiências versus competência. Sim. Também, até que ponto é que conseguimos separar? Claro. E acho que essa é parte da fonte da celeuma com o que é a geração dos millennials e com a diferença que temos, se calhar, face à geração anterior. Fausto, por millennial. Por millennial. Como é que um por millennial vê esta temática? 29 anitos. Então, eu vejo um pouco como estavam a dizer. É natural que com as mudanças de gostos, de interesses, do ritmo do trabalho, porque a mudança não foi só de geração, mas também o mercado de trabalho, eu acho que isso é importante dizer, e aquilo que a Joana estava a salientar eu acho que é essencial, que é a diferença entre, até agora, um recrutador, que é o meu caso, não é? Estarmos a ver um currículo, íamos muito rapidamente para a formação académica, essas coisas. Hoje em dia, se for preciso, a pessoa que teve a formação académica não é que teve melhor aproveitamento, não é que sabe melhor aqueles temas, porque consegue ter acesso a formação menos convencional, digamos assim, desde cursos online, e estamos a falar de universidades muito boas, vídeos no YouTube a ensinar tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, competências de vídeo. Se for preciso, uma pessoa que agora tem 15 anos, 16 anos, já é youtuber há 2 anos, já mexe no Premiere há 3 anos, já está muito mais à frente do que uma pessoa que está a entrar agora para um curso profissional dessa área. Claro. Isso é uma distância que faz um bocado de confusão. Eu vejo isto num grande amigo meu, no meu melhor amigo, que é, ele, por um acaso do destino, partiu o pé quando tinha 15 anos, e, como partiu o pé e não se conseguia deslocar, começou a programar em casa. Completamente por ele. Começou a programar, etc. Nunca foi para a universidade, nunca teve nada nessa área, mas como tinha um avanço de 10 anos de experiência em relação às pessoas que saíam aí aos 24 anos da faculdade de Engenharia Informática, tudo aquilo que eles iam aprender de prática, ele já tinha aprendido se calhar há 5 anos atrás. E ele agora está muito bem empregado, e ainda bem, e conseguiu fazer uma vida muito boa. Isto tudo com aprendizagem não formal. Claro. E eu acho que isto é uma viragem que é muito interessante no facto dos millennials. E depois, outra das coisas que acabou por ser falado aqui, que é a questão de... Muitas das vezes falam que nós queremos flexibilidade de trabalho e queremos trabalhar para a praia. Trabalhar sempre numa conferência. Quando falam de millennials e flexibilidade, há sempre uma foto de uma praia e um rapaz todo hipster com um laptop na praia. E eu acho que isso não acontece. Acaba por caricaturar a nossa geração, quando na prática o que nós estamos a dizer é, se eu trabalho, por exemplo, eu para fazer um site, eu estar no escritório ou não estar no escritório, se calhar é igual. E é só isso.
Claro. Ou seja, não tem há a ver com necessidade lealdade, não tem a ver com já está mais desligado da empresa. Não, às vezes antes pelo contrário. Ou que é preguiçoso, também já Ou que é ouvi dizer. preguiçoso, ou o que seja. Eu acho que não tem nada a ver com Eu também isso. não. Simplesmente é um paradigma diferente, tal como os baby boomers tiveram um paradigma diferente antes, porque antes era uma pessoa que fazia 30 anos e para chegar ao topo, quando chegou aos baby boomers era quem trabalhava melhor para chegar ao topo, e agora se for Mais. preciso, mais, E pronto. quem trabalhava mais. Pronto, exatamente, muitas horas, etc. Exato. A questão toda do workaholic também nasceu um bocadinho aí. Nós hoje em dia, se for preciso, então no mundo das IT, em 5 anos temos o Estás no especialista topo. da área. Exato. Claro. E 5 anos, e depois Mas isso, entra numa empresa alguém com 25 anos, que já é especialista, e está a liderar uma equipa com 3 pessoas, se calhar de 40 anos. E isto, pronto, isto até toda a nossa cultura, isto pode fazer um bocadinho de impressão, e eu entendo. tem- Quebra algumas barreiras, não é? Quebra algumas barreiras culturais. E é preciso uma pessoa se adaptar. E são essas barreiras culturais que dão lugar àquilo que todos nós ouvimos em conferências e lemos em revistas, que é todo este mito de que os millennials gostam é de gamification, que os millennials gostam é de ambientes Do ano. flexíveis, Buzzword. que os millennials querem procuram o poder para influenciar o destino das organizações e que procuram ter um propósito, mas que muitas das vezes não sabem como atingir esse propósito. Nós ouvimos isto por parte dos líderes de hoje em dia, que pertencem a uma geração anterior, mas de que forma é que realmente esta geração anterior, estes líderes, estão preparados para compreender, analisar e satisfazer as verdadeiras necessidades que realmente os millennials têm? Será que realmente as lideranças estão a compreender exatamente o que é que significa ter propósito? O que é que significa querer trabalhar em ambiente flexível? O que é que significa realmente todo este conhecimento transformado em buzzword, transformado em conversa repetida mil Ad vezes? nauseam. Será que realmente se compreende? O que me parece é que ficamos sempre pela rama, nunca vamos à profundidade que o assunto tem. Sejamos honestos, uma mesa de ping-pong, uns puffs, um Macintosh, quer dizer, não é isso. Open space. Não é No isso, open space. um open space, não é isso que é a resposta a esta problemática, não é isso que vai tornar o millennial mais feliz no seu local de trabalho. Que o Eu, Baby pelo menos, Boomer acho que não. estava a levantar o dedo, ansioso por responder a esta pergunta, esta provocação. Força, Rui. Não sei quem. Eu estava a levantar o dedo porque fui ensinado a levantar o dedo quando queria ir à casa de banho para Claro, sair. porque os millennials não fazem isto, porque os millennials têm dificuldades Não, os em. millennials- Mandam um WhatsApp. Não, os mandam um millennials WhatsApp. têm um app Um app. para fazer toda essa Exatamente, têm dificuldades em se relacionar com a autoridade e com Mas os isso é outra professores questão, isso e é não outra levantam o dedo na questão. sala de Essa é aula. outra Eu estava a levantar o dedo. Partem hotéis em Espanha, esse tipo de coisas que os millennials gostam de Que fazer. só E que os os baby millennials. boomers Só os nunca millennials fizeram, gostam de nunca fazer. fizeram. Mas Não, vamos eu realmente Rui. na nossa altura partíamos hotéis era em Espanha também, mas era um bocadinho mais ao lado. Em Peniche, em Sesimbra, é um Também, bocadinho às vezes- mais comedidos. Às vezes também cuidava. Não éramos muito mais comedidos, acho que éramos. Enfim, não interessa. Estava a levantar o dedo e estava a fazer a paródia realmente do pedir a licença, porque enfim, também faz parte da nossa educação. Bem, eu julgo que, tal como é errado considerarmos que os milénios são esse tal estereótipo, também tenhamos aqui alguma cautela quando olhamos para o tema das lideranças. Em primeiro lugar, existem hoje líderes cada vez mais novos, em primeiro lugar. Isso Em é verdade. segundo, temos muitos e bons exemplos de organizações lideradas por pessoas com mais de 50 e às vezes 60 anos que conseguiram perceber a problemática e conseguiram encontrar o equilíbrio entre a experiência de 30 anos ou 35 anos de trabalho que têm e a liderança de pessoas que, embora muito bem formadas, muito bem informadas, não têm ainda esse track record, essa experiência que a vida também vai dando e que é importante para o desenvolvimento das organizações e dos negócios. Não creio que seja assim um problema tão dramático, não é? Eu julgo que há
É um debate muito interessante, acho que importaria muito mais fazer um pouco aquilo que estavas a dizer, que é ir um bocadinho mais a fundo e perceber quais são estes anseios. Eu julgo que já há aqui alguns resultados, portanto, foram publicados recentemente digo, há 6, 8 meses atrás, alguns resultados sobre inquéritos feitos diretamente aos milénios e que vieram espantar a comunidade científica da RH ao perceberem que afinal os milénios também gostam de estabilidade, afinal os milénios... Que estranho! É verdade, é verdade. Mas parece que sim, mas parece que se descobriu que são seres humanos mais ou menos parecidos com os outros, não é? A pirâmide de Maslow ainda continua mais ou menos no mesmo sítio. Eu acredito que sim, aliás, eu acho que a pirâmide de Maslow é de facto transversal a gerações e a todas as pessoas, portanto eu acho que aí está claramente o segredo. Agora, a tecnologia, eu diria que aqui o principal driver de mudança é a tecnologia. Portanto, hoje trabalha-se em casa porque é possível trabalhar em casa. Exatamente. Ponto número 1, não é? Exatamente. Hoje em dia, o formato dos escritórios, a forma como eles estão hoje distribuídos é muito diferente, mas ainda recentemente, e num livro que temos comentado, que tens que ler também, reparem, o maior momento de criatividade nos Estados Unidos no século passado e que deu origem a praticamente tudo aquilo que são peças que nós hoje utilizamos com naturalidade, quase como se nascêssemos com direito a elas, não é? Os telemóveis, os computadores, etc., tudo isto, nasceram nos laboratórios Bell, e os laboratórios Bell... se virmos fotografias daquela altura, eram gabinetes de madeira fechados e compartimentados e, no entanto, foram responsáveis talvez por um dos períodos de maior criatividade e inovação da história do homem, quer dizer, a invenção do transistor, a invenção dos sistemas integrados, a invenção do chip, quer dizer, tudo aquilo que deu origem à maior parte dos equipamentos que hoje utilizamos, e volto a dizer, utilizamos sem sequer pensarmos nas dezenas de anos e nas dezenas de heróis que ninguém conhece, que estiveram na origem destas coisas. Isto aconteceu num ambiente de enorme produtividade e de inovação, e que nada tinha a ver com... Eles de certeza que não tinham puffs nem nada destas coisas, estão a ver? Portanto, não tinha... Aquilo que aconteceu era que existia um espírito de criatividade livre muito grande, e depois estavam no mesmo espaço pessoas que possuíam competências muito diversas, mas que se complementavam. E houve uma geração que compreendeu que a junção de pessoas com competências muito diferentes poderia complementar para dar aso a algo absolutamente inovador. Portanto, hoje, estes espaços abertos que se querem criar, querem promover exatamente isso, não é? Ainda ontem me contavam a história de um negócio muito interessante, que não vou estar aqui a replicar, mas ao fim de 15 minutos, quer eu, quer a pessoa que me contava a história, percebemos que aquele negócio não tinha nada de novo, isto é, foi apenas a junção de 3 ou 4 competências de uma forma única, como não existia até hoje, que criou uma nova oferta de produto ao mercado, e com um sucesso tremendo. Através de uma app? Não, por acaso não foi. Não, por acaso não é através de uma app, e como vocês estão-se a rir, realmente por causa disso, porque realmente para nós millennials uma app significa, olha, criou-se qualquer coisa, e para vocês a app já é uma coisa vulgarizada que já nem querem, porque têm 150 mil apps nos vossos iPhones ou... Queremos mais memória, por favor. Exatamente, querem mais memória e mais bateria. Mais bateria, sim. Exatamente, mais memória, mais bateria. Portanto, as questões da criatividade, da inovação, da produtividade, elas florescem em ambientes que são propícios a isso. Se hoje os espaços de trabalho têm estas configurações e as configurações são orientadas para isto, ótimo. Agora, se nós tivermos um espaço de trabalho fantástico, muito giro, com imensa qualidade, onde as pessoas se sentem muito bem onde estão, mas depois tudo o resto faltar, liderança alinhada com isto, competências diversas, espaço para a criatividade, espaço para o erro, que é uma das coisas
terríveis nestas nossas economias do sul da Europa, esta aversão ao erro. As únicas pessoas que eu conheço que vêm falar dos seus falhanços são as pessoas que depois de falhar tiveram sucesso. Sim. Exato. Só a malta que depois de ter caído, exatamente, é que vem admitir, não é? Porque depois existem centenas e centenas de casos de insucesso que se fossem realmente trabalhados, discutidos, seriam muito úteis. Portanto, acho que o ambiente é um ambiente verdadeiramente fantástico, extraordinário, aquele que se vive hoje, e descompliquemos um bocado. Pessoas são pessoas Muito bem, começa a compreender porque é que não temos puffs aqui no nosso escritório. Exato. Temos a liderança, a criatividade, tudo Essa isso. parte está E tudo nada- a Não funcionar precisamos dos puffs e da Não. mesa de ping-pong. E também fazemos uma coisa que eu acho que é muito importante de se falar desta geração de millennials e afins, que muitas das vezes eu acho que não é explorada com os olhos que deve ser, que é a criação de conteúdo. A criação de conteúdo antes só havia os canais de televisão, havia a rádio e havia as pessoas que tinham direito, sei lá, a editar o seu livro ou a editar a sua banda. Hoje em dia tu podes fazer tudo sozinho. Isto até que nós estamos a fazer Sim, aqui, sim. não é? Um podcast. Isto é uma coisa que antes não dava para fazer. E isso a tecnologia também temos que dar assim um grande... Graças ao universo, também da tecnologia, esta acessibilidade a tudo, facilita-nos a vida. Não sabemos mexer em podcasts, não sabemos qual é o melhor microfone, não sabemos nada disso. YouTube, pesquisa, review, já temos acesso a tudo. Claro. Antes, se calhar, quem sabia essas coisas todas era um especialista que estava fechado e que não contava a ninguém, não lhe fosse roubar um negócio. Agora há uma partilha cada vez maior. Eu acho que essa partilha de conhecimento, que acho que hoje em dia está generalizada e que não víamos, se calhar, noutras gerações de uma forma tão óbvia, eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, quando falam, os millennials isto, os millennials aquilo, nunca falam, e eu acho que é essencial. Completamente essencial. E eu pego nessa questão e lanço a pergunta aos 3 millennials que estão na sala, na qual eu me incluo também, sendo o elemento mais novo, presente. mais millennial. O mais millennial, sou quase Z. Só não fiz Z. Enfim. Perguntando realmente, diretamente, aproveitando esta oportunidade para perguntar aos millennials, porque é que nós somos tão diferentes das gerações anteriores? Temos realmente comportamentos e visões distintos que justifiquem todo este buzz à volta deste assunto? O que é que difere os millennials das outras gerações? Começo eu porque sou a mais velha e Começas tu? Ainda estamos Com com conhecimento de causa. aquela parte da pirâmide da autoridade, não é? Força. acho que sim, somos uma geração tão diferente das outras todas como as outras anteriores foram entre elas e isso acho que é saudável e é normal que aconteça. Quero só começar por dizer que isso também se deve muito ao facto da pirâmide de Maslow ter de facto sofrido alterações. Eu acho que está radicalmente diferente. Agora na base da pirâmide, primeiro temos o Wi-Fi, bateria e capacidade de memória. Porque sem isto não há vida. Sem isso é difícil. E aí acho que vamos todos concordar que fomos a primeira geração em que sem isto nada a fazer. Isto tem consequências, que é, se nós vivemos a nossa vida assim, fazemos tudo assim, ou seja, nós usamos redes sociais para falar com amigos, nós usamos computadores, redes sociais para fazer conteúdo, todas as pessoas são criadoras de conteúdo, mesmo Toda a gente. informalmente e sem propósito definido. Já não podemos pôr-nos à parte dessa postura. Se nós fazemos isto, fazemos tudo assim, porque é que não haveríamos de trabalhar assim? E este foi o primeiro impacto, quando estas pessoas que já nasceram assim, que já cresceram assim, que já aprenderam assim, com acesso à informação de forma ilimitada, com a necessidade de ter sentido crítico para filtrar a informação, porque isso é outra competência que eu acho que decorreu dessa mudança na sociedade, que é, nós temos acesso a tudo na internet, mas o mais importante de ter acesso a tudo é saber utilizar e saber escolher aquilo que nos interessa e aquilo que é ou não pertinente. E isso é uma competência que eu acho que é muito característica da nossa geração, e acho que isso é uma mais-valia desta geração no mercado de trabalho, é o sentido crítico. E isso, acho eu, não tem sido, como o Fausto disse, bem aproveitado, não é valorizado. It's not a thing. Ninguém fala nisso, mas eu acho
que é uma coisa... Por isso é que quando chegamos ao mercado de trabalho, a uma empresa, perguntamos e queremos saber. Às vezes é visto como uma coisa má, parece que estamos a questionar, parece que estamos a querer impor ou mudar isto tudo. Não é, é simplesmente... Tentar perceber? Tentar perceber, porque se nós percebermos, nós sabemos filtrar a informação, nós vamos querer aprender mais, nós vamos querer arranjar soluções, e para isso temos que perceber como é que as coisas funcionam. Acho que é só isso. E acho que nisso sim somos realmente um bocadinho diferentes, se calhar, da geração imediatamente anterior, certo. Pelo menos. Nisso acho que sim. Na outra questão que estávamos aqui a falar da pescadinha de rabo na boca, da flexibilidade, se somos flexíveis e adaptáveis porque nos obrigaram, eu acho que tem a ver com a mesma coisa. Se nós conseguimos fazer as coisas mais depressa e melhor, de certa forma, nós mais tarde ou mais cedo vamos tentar fazê-lo assim, porque é mais eficaz. E à tua pergunta, se as lideranças estão ou não preparadas para lidar com isto, como é que respondes? Como é que responde? É simples. Tendo os resultados, eles rapidamente aprendem a lidar com isso, que é, ok, se funciona, claro, let's do it. Não há volta a dar, ok. A nossa grande máxima, whatever works. Whatever works. É mesmo assim, ok, se é mais eficaz para a minha organização e eu obtenho melhores resultados a trabalhar desta forma, é assim que vai acontecer. Aconteceu a mesma coisa com, se calhar, noutros países onde há alguma flexibilidade de horário, por exemplo, maior para as mulheres que têm filhos e conseguem acompanhá-los. A longo termo acaba por compensar. E são esses resultados, são esses dados que acabam por convencer, inevitavelmente, a liderança. Se funciona, nós fazemos. É claro que não pode ser gratuito. Eu acho que, pelo menos eu não conheço nenhum caso de ninguém que tenha imposto querer ir trabalhar para a praia com o laptop. Não é? Não dá muito jeito, não é? Até porque depois e o sol a bater no ecrã não dá, não funciona, é a primeira coisa que o Manel diria, não é? Por isso acho que não, mas acho que como isso tende a ter de facto bons resultados que estão comprovados e cada vez mais há essa consciência, acho que sim, acho que as lideranças naturalmente vão começar a ver isso de forma natural. A aceitar, claro. Olha, eu aproveito e dou também a minha opinião nesta matéria, já que perguntei aos 3 millennials, eu também me incluo, portanto vou dar a minha opinião também, embora que muito concisa, sem medo de dizer o que penso. Eu acho que todo este hype à volta dos millennials que se tem criado parte muito de um sentimento de culpa das gerações anteriores que promoveram uma sociedade e uma educação para estes millennials que não está de acordo com aquilo que eles realmente estão a verificar que os millennials querem. E acho que este sentimento de culpa está a gerar aqui uma onda de quase obrigatoriedade em, de repente, em 2 anos, fazer tudo aquilo que nós não fizemos durante 10 ou 20 anos e mudar as organizações à pressa e à força e obrigar que toda a indústria se reformule de acordo com estas ideias, porque uma organização mudar-se sozinha não funciona. E portanto acho que parte muito deste sentimento de culpa, de que realmente o sistema educativo, e aqui parte muito para essa ideia, o sistema educativo não esteve, nem está ainda, mas não esteve na nossa altura em que estivemos a estudar, especialmente no ensino mais básico e mais primário, não esteve preparado para realmente nos ensinar da forma como nós poderíamos aprender melhor. O facto da ligação com a autoridade, a forma como nos relacionamos com as gerações mais velhas, a forma como nos relacionamos entre nós, acho que isso não foi explorado da melhor forma. E agora aproveita-se esta onda tecnológica das redes sociais para mascarar um pouco aqui este tema e tentar aqui dar a volta ao assunto, porque sejamos honestos, isso já existiam millennials e já existiam traços de millennial antes das redes sociais, já existiam traços de millennial antes dos iPhones, já existiam traços de millennial antes dos iPads e toda esta parafernália de instrumentos técnicos e tecnológicos que nos permitem viver e comunicar desta forma. Mas anteriormente, como nós não tínhamos essas ferramentas, essa capacidade, obviamente que estes traços de personalidade não eram exponenciais, não eram exponenciados. Acho que há uma falsa questão, que é os millennials não nasceram no digital, nós não somos nativos do digital. Não. Nós somos adaptados ao digital. Nós aprendemos o digital, só que temos a vantagem de ter aprendido o digital muito mais cedo.
começámos a ter os telemóveis, os Nokias 3310, por volta dos 10 anos, portanto começámos a entrar nesta onda do digital muito mais cedo, mas não somos nativos do digital. Os nativos do digital são a geração Z, aquela que vem aí, portanto acho que é um tema interessante que deve ser discutido, mas muito mais de acordo com os valores e de acordo com a missão que aquilo que a geração millennial acha que pode ter e que quer ter no mundo, e não tanto mascarar esta discussão com as redes sociais, e porque agora não se comunica de uma outra forma, e porque os millennials não sabem comunicar com as outras pessoas, e porque os millennials não sabem estar à mesa de jantar e ter uma conversa normal, todo esse tipo os olhos do telemóvel e todo esse tipo de ideias feitas, eu acho que só está a criar ruído em torno daquilo que deveríamos discutir realmente, que são os valores que são muito próprios desta geração, como todas as gerações têm os seus valores. Eu acho que esta mudança é muito simples, e lá está o milénio do meio, se calhar aqui a fazer a ponte. É muito simples, que é, as coisas vão ficando mais refinadas, vamos tendo acesso a mais tecnologia que nos permite ser mais eficientes, mais rápidos, trabalhar remotamente, tudo isso. Ok, temos tudo e não é para usar. É só isto. Sinceramente é só isto. Antes, Sim, alguém que era, sei lá, um comercial de sucesso, andava sempre com o seu black book, a agenda, toda a gente que tinha para telefonar, fazer os follow-ups, aquelas coisas todas, tudo numa agenda. Essa agenda passou a ser um telemóvel que tem uma aplicação que diz quando é que faz os telefonemas, quem ligou, etc. Exato. E essa modernização não é vista com olhos maus. Mas se é vista por uma geração que usa, ou seja, todos esses atalhos ou todas essas ferramentas mais eficientes no local de trabalho, isso automaticamente é uma coisa má? Não, nós estamos a tentar facilitar. Claro. A tecnologia existe, há potencial. Mas eu diria que o problema não é a utilização da tecnologia no local de trabalho. O problema é a alteração de comportamentos, quer do indivíduo, quer das sociedades, em relação àquilo que a tecnologia trouxe. E vocês tocaram um pouco no ponto que é o conteúdo. Portanto, hoje em dia toda a gente pode fazer qualquer coisa. Eu tenho aqui à minha frente uma notícia que se calhar demoraria um mês a acontecer, e que todos nós já sabemos, e que já custou $1 milhão à United Airlines em 24 horas. Não é? Em 24 horas aquilo custou $1 milhão. Caramba. Também todos nós conhecemos exemplos que vocês aqui transmitiram, da utilização do YouTube, quantas bandas existem hoje que são bandas independentes, verdadeiramente independentes. Exemplos de pessoas que mudaram de área profissional graças à quantidade de informação de qualidade e muita dela gratuita que existe na internet. Também é verdade uma outra coisa, estando estas ferramentas disponíveis para todos, significa que também estão disponíveis para os idiotas. Portanto, também somos cada vez mais bombardeados com idiotices. Internet trolls. E aí a idiotice, garanto-vos que já existia no tempo dos meus avós, no tempo dos meus pais. Conheço muito o baby boomer idiota, mas também conheço alguns millennials e alguns Cs que de idiota também levam a palavra toda. Portanto, aí não mudámos a geração de uma forma tão grande ao ponto de acabarmos com os idiotas. Não, porque julgo que, mais uma vez, estes traços são traços que estão muito estão diretamente ligados àquilo que é o ser humano e a forma como ele interage e reage. Portanto, eu voltaria a referir que as diferenças existem, elas têm que ser compreendidas, têm que ser integradas. A questão do propósito é uma questão muito interessante, e eu não confio no propósito exclusivamente ao propósito pessoal, confio também, ou melhor, alargo ao propósito da empresa, ao propósito da família, ao propósito do país. Portanto, acho que de facto a parte social também. Com certeza, eu acho que faz todo sentido trabalharmos em linha com um determinado conjunto de valores, com um determinado conjunto de propósito, até numa sociedade como uma sociedade que cada vez mais uma sociedade aberta e transparente, mas não seja porque tudo acontece e tudo pode acontecer
Tudo pode ser filmado. E tudo em tempo real. Tudo pode acontecer em tempo real, tudo pode ser filmado. Quer dizer, nós que trabalhamos nesta indústria do recrutamento e seleção, nós sabemos perfeitamente que o candidato pode escrever uma carta de apresentação fantástica e depois, quando vamos olhar para o currículo, não bota com a perdigota. Então até pode bater. Tem uma carta de apresentação fantástica e um excelente CV. Mas também sabemos que em 30 minutos conseguimos obter referências deste candidato através dos seus ex-empregadores ou através da sua pegada digital, quer no Facebook, quer no Instagram, e quando a coisa não é coerente, corre mal. Por exemplo, acho que esse sim é um dos grandes desafios, eu já nem diria dos milénios, mas da geração, nomeadamente dos meus filhos, perceberem que esta pegada digital é uma coisa muito, muito poderosa, muito poderosa. Portanto, enquanto que no meu tempo what stays in Vegas, what happens in Vegas stays in Vegas, Agora no meu tempo, agora what happens in the web. Once on the internet, forever on the internet. Exatamente, portanto, eu acho que é realmente uma E isto é uma coisa em que devemos Também pensar fantástico. sempre. E para agora terminar aqui esta conversa, já temos pouco tempo, duas questões muito sucintas que eu vou pedir a que toda a mesa se pronuncie de forma rápida. Fazemos aqui uma passagem por todos os elementos. Ao mesmo Por tempo. favor, não. Quando eu disser 3, não. Começamos aqui pelo Rui e damos a volta. O mercado de trabalho deve se sentir ameaçado pelos millennials ou deve aproveitar a sua energia? Porque é que continuamos a falar tanto sobre millennials? Não devíamos ter já feito esta conversa há 20 anos atrás e estarmos agora a falar sobre a geração que se segue, a geração Z. Que esta sim é que ainda podemos planear alguma coisa, porque os millennials é um dado adquirido, quer dizer, já estão a entrar nas Os Zs ainda organizações. não estão a trabalhar, ou já? Já quase, podem. Sim. Sim. Têm neste momento cerca de 18 anos, mas pronto, ainda não fizeram a sua entrada massiva no mercado de trabalho. Já Está aí a arrebentar daqui. Rui, a nada. fazemos aqui a ronda rápida. João, não sei se te consigo responder à pergunta. Acho que não vejo que seja uma ameaça, nem vejo que seja uma oportunidade, são uma realidade. Portanto, temos que conviver com estas diferenças de comportamento geracional e de uma forma saudável e normal e aceitável. Ela sempre existiu, portanto, e vai continuar a existir. Portanto, muito sinceramente não vejo que é tema. A razão pela qual a Get the Job quis fazer este podcast foi realmente pôr os millennials a falarem sobre o grande tema que acho que muito facilmente concluímos que não é tema nenhum. O Uma tema hora de conversa sobre nada. É um dom. Eu acho É que um sim. episódio do Seinfeld. Eu acho que sim. O tema da educação, esse sim, acho que é um tema crítico. Acho que o tema da educação é um tema crítico. Esse precisamos de mais 3 podcasts. Não, eu diria que precisamos apenas de 30 segundos, porque nós continuamos a educar as nossas crianças, no meu caso, os meus filhos, continuam integrados num sistema de educação que foi desenhado no início do século passado para aumentar dramaticamente as competências da força de trabalho para uma economia que estava em crescimento. Portanto, isto à beira da primeira revolução industrial. O modelo hoje... Com o modelo de Idade Média. Exatamente. E o modelo Sim. hoje é exatamente igual ao modelo que nós tínhamos há 120 anos atrás. Isso sim, isso é que tem que mudar dramaticamente. Ficará para uma segunda oportunidade. Joana, rapidamente. Rapidamente, eu acho que se começou a falar agora neste assunto dos millennials porque agora os millennials começam a ter idade e experiência para mandarem nas chafaricas e para serem eles os responsáveis, e aí é que gerou, acho eu, a confusão, porque enquanto foram os estagiários e a malta nova cheia de ideias loucas, a coisa estava encaixada nessa categoria, não é? Esperava-se que passasse, que normalizasse, mas afinal parece que não, é um traço geracional e que veio para ficar, e aí sim acho que é por isso que se fala tanto nisso, é porque estas pessoas, tendo cada vez mais poder de decisão e lugares de destaque, vão acabar por implementar e por gerar mais mudanças e se calhar mais rápidas. Isto para decorrer, que acho que não há que ter receio nenhum, e acho que é bom, e acho que a capacidade de adaptação que é típica desta geração, de uma capacidade de adaptação muito rápida, muito reativa, de sermos muito maleáveis e flexíveis, acho que traz grandes vantagens. E acho que por isso vai ser, tem que ser, ou devia ser aproveitada e potenciada, e não uma coisa a arreciar ou evitar. Daqui a 10 anos vão ter que ser vocês a aproveitá-los. Eu, do ponto de vista mesmo da psicologia, eu acho que muito se fala
de receios só por uma coisa: medo da mudança. Pura e simplesmente. Medo da mudança. Isto é uma coisa que acontece em todo o lado. Muito antes de haver millennials já se falava da resistência à mudança e do bom que é a adaptabilidade e tudo isso. Então, uma grande mudança de geração também traz esses receios ao de cima. Eu acho que nós somos uma geração para aproveitar, não é para recear. Obviamente precisamos de limites, precisamos de balizas, precisamos de perceber até onde é que podemos ir e onde não podemos ir na cultura organizacional, mas eu acho que isso toda a gente. Eu acho que a nossa adaptabilidade, flexibilidade, capacidade de aprender coisas novas, tudo isso, é uma mais-valia para qualquer empresa, e se formos a ver, de certa forma foi o mercado de trabalho que também nos moldou para ser assim. Hoje já não entramos numa empresa e saímos lá quando temos 65 anos. Ou seja, se é... Claro, exatamente. Então, isso muda muito. E depois a questão mesmo... Não foi uma questão que fomos nós que criámos. Nada. Daí também uma adaptação ao mercado de trabalho criado. Lembram-se, aqui millennials, lembram-se quando nós estávamos numa formação, num colóquio sobre RH, uma senhora começou a fazer uma pergunta também sobre millennials e tudo, e nós éramos quase os únicos millennials da sala, e fizemos um revirar de olhos conjunto, que quase se ouviu, porque, como é que se tem uma conversa com um millennial? Eles não conseguem tirar os olhos de um dispositivo ou de um ecrã. Já não estamos nessa, sinceramente. Acho que há aí um desligamento também grande de gerações. Acho que isso já não é um problema. Como eu disse, continua a haver espaço para idiotas em qualquer lugar. Claro. E isso, quer dizer, essa senhora muito provavelmente também tinha Instagram e tinha Facebook. Ou seja, depende. Mas eu acho que é para aproveitar, não acho que haja medo nenhum, e acho que também devemos parar de bater no ceguinho dos millennials isto, millennials aquilo, a toda a hora, e a culpa é sempre dos millennials, quando muitas das vezes é um não tema. Bem, cabe-me a mim o papel mais radical, não é? Quanto mais novos somos, mais radical acho que a nossa opinião é. Eu acho que devem ter medo da geração millennial, porque se ainda estão a falar sobre este tema, algo está muito errado. Esta conversa está atrasada há 20 anos, já devíamos estar a debater a geração Z. Portanto, quem está a pensar fazer colóquios e fazer livros e fazer temas e artigos sobre este assunto, eu acho que é para ter medo. Acho que alguma coisa não está a funcionar da forma correta. Bem, e assim terminamos este primeiro podcast da Get a Job. Muito obrigado à equipa Get a Job por este momentinho. Muito obrigado a vocês que estão aí desse lado a ouvir. Espero que tenham gostado. Acompanhem o nosso podcast. Vamos ter próximas sessões. A próxima sessão será uma sessão especial no HR Afterworks. Iremos fazer a cobertura especial desse evento, por isso fiquem connosco, acompanhem-nos e até à próxima. Boas contratações. Obrigado.